Vamos gravar que depois vai que a gente precisa, né? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Márcio Binzeli, que vem aqui nesse momento fazer a instalação desta importante frente parlamentar. Cumprimentar a secretária municipal de Educação, Janaína Aldino, que está aqui conosco, a nossa mediadora, palestrante Daniela de Abreu, vereadora Fernanda Bart, que é a vice-presidente dessa frente parlamentar, aceitou esse desafio de estarmos juntas aqui tocando essa questão tão importante e tão cara para todos nós, que é a educação infantil. Quero cumprimentar o vereador Alexandre Bobadra, vereador Ramiro Rosário, a vereadora Bruna Rodrigues, que estão aqui. Da mesma forma, os representantes do vereador Gilson Padeiro e do vereador Mauro Pinheiro. Cumprimentar o Simers, que se faz presente aqui também com médicos pediatras, que tem também um interesse muito grande no desenvolvimento das nossas crianças. Cumprimentar a vereadora Mari Pimentel, que vi chegando aqui agora. Seja bem-vinda, vereadora, coisa boa estar aqui com muitos vereadores interessados nessa pauta. A frente parlamentar tem como objetivo principalmente a educação voltada para a primeira infância, tendo em vista que ela avança com muito esforço na conquista da sua legitimidade perante a sociedade, buscando seu fundamental espaço pela relevância que todos nós entendemos na formação de um ser humano. Esse espaço escolar, denominado educação infantil, exclusiva e voltada à formação da criança pequena, contribui para assegurar os direitos das crianças de estar em situação favorável para a sua saúde global, sendo que tem como escopo essa frente parlamentar os estudos da infância para compreender a criança no seu tempo geracional, sua cultura, suas necessidades nesta vida infantil, seus aspectos específicos no desenvolvimento global. São olhares teóricos práticos, e aqui, presidente, nós vemos muitos diretores de escolas de educação infantil, muitos professores que sabem que com seus olhares teóricos práticos trazem uma consciência da relação da criança pequena com o mundo a que a rodeia e a importância desse mundo e seu crescimento e sua formação. Os estudos da infância contribuem com forte impacto para a nossa cultura e a vida em sociedade. Sendo assim, fica muito claro que essa frente vem atuar na primeira infância, como uma atitude fundamental em qualquer estratégia de combate à pobreza, combate à desigualdade social, tanto pelos seus efeitos imediatos quanto efeitos a longo prazo. É constatado pela literatura nacional e internacional também que quem frequentou o ensino infantil tem uma média melhor no desempenho escolar, maior produtividade no trabalho, menor envolvimento com violência, é mais saudável e tem uma família mais estável. Todos os fatores geram melhores condições de vida no futuro e é o que nós precisamos para Porto Alegre. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente para fazer a instalação dessa frente parlamentar que tem esses objetivos, que a gente possa, durante todo o ano, quiçá, conversarmos, sim, sobre educação infantil e o quanto ela tem de impacto para a nossa vida em sociedade aqui em Porto Alegre. Com o senhor a palavra, presidente. Então, muito boa tarde a todos. Também quero cumprimentar a secretária Janaína, que, inclusive, esteve conosco ali às vésperas da entrada da bandeira preta, não é, vereadora? Comandante Nádia, quando ali da previsão da retomada das atividades escolares, infelizmente, não foi possível retomar, né? Em função da bandeira preta e da pandemia. Mas eu quero também cumprimentar aí a Daniela, que será palestrante, não é isso, comandante Nádia? E cumprimentando a vereadora comandante Nádia e a vereadora Fernanda Bart, respectivamente a presidente e a vice-presidente da frente. Cumprimento os demais vereadores, todos já nominados pela presidente da frente e também Simers, também participando. Acho que é muito importante e muito relevante que nós possamos colocar na pauta da agenda positiva da cidade
esta questão da educação infantil. Acho que é fundamental e muito relevante que nós possamos dialogar com o futuro da cidade, né, comandante? Porque o futuro está nas gerações que estão aí chegando e que a gente sabe que farão a diferença em favor das pessoas, em favor da cidade, em favor da qualidade de vida, a partir desta ferramenta que é a ferramenta que liberta, que é a educação. Então, meus parabéns pela iniciativa. Sou signatário da frente, vários vereadores integram a frente, fico muito feliz, né? Que nós tenhamos um número bastante expressivo de pessoas que estão participando, que estarão engajadas em propor políticas públicas em favor, especialmente das nossas crianças e da educação, na área pedagógica, que, como foi dito, vejo muitos diretores de escola, enfim, todos muito aflitos e angustiados com esta questão da pandemia, que nos preocupa a todos, é verdade, mas nós precisamos tentar e procurar um meio termo, né, vereadora comandante Nádia? Que nos permita aí um convívio seguro, mas que permita também que as nossas crianças retomem aí a sua atividade. Eu quero dizer que eu tenho duas pequenas, a comandante Nádia conhece, os demais vereadores, aí o Bobata, enfim, também tem filha pequena. Eu tenho uma de 4 e uma de 2, 4 e 2 anos, então estão em casa ali, já em desespero, louca para ir para a escolinha, né? Então é aquela questão toda ali deste isolamento que nos impõe aí a restrição por conta da pandemia, mas quero então nesta oportunidade, perante todos aqui, já autoridades nominadas, em especial a comunidade pedagógica representando as escolas de educação infantil, declarar então instalada à frente, né, e dizer que estaremos aí evitando todos os nossos esforços no sentido de que a mesa diretora da casa, da Câmara Municipal de Porto Alegre, possa fazer uma interlocução com a sociedade civil organizada, propositiva, altiva, participativa, presente, nas mais diversas formas que nos permite, dando a nossa contribuição também no que diz respeito à frente parlamentar da educação infantil, proposta pela vereadora comandante Nádia, com tantos adeptos, em favor das nossas crianças, em favor das futuras gerações, em favor de um diálogo com o futuro da nossa cidade, né, para o bem de todos. Meus parabéns, cumprimentos e agradeço a presença de todos e cada um que hoje participam de maneira remota, mas que abrilhantam os trabalhos de instalação dessa frente. Parabéns, contem comigo, estaremos juntos nesta trincheira em favor da educação infantil em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. Muito obrigada, presidente Márcio Binzeli, que também foi signatário dessa frente parlamentar. É importante nós dizermos que essa frente vem assinada por mais de 12 vereadores que entendem a importância dessa frente parlamentar. E é importante que, se os vereadores aqui não estão, estão seus representantes legais, para que a gente possa unir forças em volta da frente parlamentar da educação infantil. Nossa vice-presidente chegou, vou passar a palavra rapidamente para a Fernanda e em breve para a Daniela. Vou pedir que depois, a nossa cronograma vai ser como, pessoal, até para passar para vocês. Daniela de Abreu, que é a nossa mediadora, vai dar um panorama sobre a importância da educação infantil, depois nossa secretária Janaína vai usar a palavra e depois pelo chat nós poderemos marcar quem deseja dar uma conversada, fazer alguma pergunta, sugerir alguma coisa. Nós pretendemos, eu e a Fernanda, que dessa frente saia algum encaminhamento para que nós possamos juntos, sim, fazer que a educação infantil retorne o quanto antes para a nossa cidade de Porto Alegre. Eu vou pedir para que todos fechem os seus microfones, tem algum microfone aberto que está dando um chiado, e aí a gente vai conseguir todo mundo se escutar. Tem algum aberto ainda. Eu estou tentando fechar um por um, mas... Enfim, vereadora Fernanda, a palavra é sua, nossa vice-presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Nádia, secretária Janaína, nossa parceira nessa luta pela educação, e a todos os demais participantes. Eu conheço vários que estão aqui hoje, pessoal ligadíssimo
ao movimento da escola, a escola infantil, o pessoal, inclusive, que estava conosco dentro do grupo Lugar de Criança na Escola, movimento legítimo que surgiu espontaneamente de pais e donos de escolas infantis, né? Eu gostaria aqui de deixar registrado que me alegra muito estar nessa frente parlamentar. Como presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores, eu quero ajudar muito, colaborar em tudo que for possível, e acho que a gente precisa sim, Nádia, debater bastante aqui dentro da frente como é que nós vamos fazer, inclusive, para recuperar esse ano que passou, esse ano perdido para as crianças na área da alfabetização, na área dos primeiros conhecimentos, né? Porque tem coisas que a gente não consegue resgatar, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atento a isso. Acho que com essas parcerias que estão aqui hoje nessa reunião, a gente tem condições de aprofundar bastante esse debate, inclusive junto o setor público e o setor privado, né? Porque nos dois foram muito afetados. Então, contem sempre comigo para tudo que for preciso. O Gabinete 225 aqui da Câmara de Vereadores tem essa pauta da educação também, e a gente tem muita preocupação com as nossas crianças, que elas tenham o melhor aprendizado possível, o de mais qualidade, o de mais eficiência e o mais humano, né? O de melhor acolhimento. Tá bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez para ser a vice-presidente dessa frente parlamentar, com certeza uma frente que vai fazer a diferença esse ano na Câmara de Vereadores. Obrigada, vereadora Fernanda, também presidente da SESC, bem lembrado, vereadora. Eu vou dizer para os vereadores que quiserem depois ter a sua manifestação, só marquem ali no chat também para que eu possa ir escrevendo, os Simers também fiquem bem à vontade. Vou passar de imediato a palavra para a Daniela Abreu, que tem todo um conhecimento teórico, construtivo na questão da importância da criança na educação infantil, e que vai ter de 15 a 20 minutos para fazer essa construção junto conosco. Obrigada pela aceitar o convite, professora Daniela, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, de alguém que é muito especial para mim, muito, muito especial mesmo. Depois eu vou contar um dos porquês de ser especial, mas alguém que sempre me deu feedbacks importantes do meu trabalho como educadora, né, sendo mãe de lugares onde eu trabalhei, sendo uma pessoa bastante influente na comunidade onde nós morávamos, né. Quero cumprimentar a todos como educadora chão de escola, né, não tenho muita familiaridade com esses protocolos formais assim, então eu quero cumprimentar a todos, ao presidente da Câmara, a Nádia, ao vice-presidente que está aí, a secretária de Educação, a todos os vereadores que estão presentes, e em especial a todos os educadores infantis que estão aqui. Educadores, gestores, né, os representantes das associações, dos sindicatos, dos Simers também. Meu cumprimento especial a Paula Badio, que é minha parceira aí de jornadas também, né, de aprimoramento e de loucurinhas que a gente faz para trazer o aprimoramento para os nossos educadores. Então, eu quero de novo ressaltar a minha alegria de estar aqui. Eu sou educadora de formação, sou professora, fiz pedagogia pela URGS, depois o mestrado, a extensão da educação infantil lá, e o mestrado também em políticas públicas de inclusão social. E eu realmente acredito que fazer uma prática responsável, acolhedora de educação infantil, independente de ser escola de gestão pública ou escola de gestão privada, a gente está fazendo uma política pública de educação infantil, uma política pública voltada para o cuidado e a educação da infância, né? Cuidado e educação, que são as premissas da educação infantil hoje, mas a gente tem que entender que isso é muito recente. Então, na minha trajetória, eu fui professora leiga, não sei se vocês já ouviram essa expressão, no interior do Rio Grande do Sul, num lugar chamado São Miguel, uma localidade que era o antigo Quilombo, onde eu fui professora alfabetizadora numa escola municipal.
Eu só tinha ensino médio. Na época, nos anos 90, a gente não precisava ter formação para ser professor. A gente tinha que ter um nível de escolaridade básica, né? Porque já recém tínhamos promulgado a Constituição e estávamos em processo de construção da Lei de Diretrizes e Bases de 96, que ainda é a que nos rege. E com essa experiência eu decidi que era isso que eu queria para a minha vida, daí eu fui para Porto Alegre, fui fazer pedagogia, fui fazer toda essa preparação, depois eu trabalhei aí em Porto Alegre por muitos anos, né? Durante a faculdade, eu fazia oficinas, posso ter colegas por aí que eu não estou reconhecendo, talvez. Depois trabalhei no Colégio Bom Conselho, fiz parte da comissão técnica de um grupo de apoio pedagógico da rede sinodal de educação, onde tem muitas escolas, né, que têm educação infantil. Aliás, a rede sinodal de educação é uma das pioneiras em educação infantil no Rio Grande do Sul. Né, tinha uns kindergartens, então a gente tem uma tradição muito grande nisso. Há 20 anos eu vim morar em Lajeado, fui ser coordenadora de uma escola, foi quando eu conheci a Nádia, que também veio para cá naquele período, né? E foi matricular o filho na escola, lá nos conhecemos. Depois de um tempo, nos reencontramos quando eu abri, em 2008, uma escola de educação infantil inspirada nas escolas de Reggio Emília e nas outras experiências que eu tive a oportunidade de conhecer pelo mundo, que tinham como propósito construir comunidades educativas. Porque a escola de educação infantil, ainda que a gente via, estava muito ou de assistencialismo, né, cabides para guardar crianças enquanto os pais trabalhavam, ou um modelo de compensação prévia, replicando o que era no ensino fundamental, sem considerar as necessidades da faixa etária. Então, em 2008, eu construí uma escola aqui em Lajeado, né, inspirada em muitas experiências, na sua maioria públicas, pelo mundo afora, especialmente as da Itália. E a Nádia, então, estava nessa inauguração lá, com a barriga, esperando o seu filhote, né? E participou, e inclusive cortou a faixa lá. Mas, então, assim, a gente conversava muito sobre isso, né? Sempre deixei muito transparente o propósito de pensar a educação não como um cabide, a educação infantil, mas sabendo, sim, que ela tem também esse objetivo, esse propósito, né, de ser um lugar seguro para os pais deixarem seus filhos. Então, desse lugar aí, eu fui construindo a minha caminhada. Por muitos anos, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade aqui de Lajeado. Tive a oportunidade de trazer junto com a Paula o Aldo Fortunati, que é um escritor, né, ele foi um coordenador das escolas infantis, especialmente de 0 a 3, os nidos de San Miniato, na Itália. Então, nós trouxemos para fazer formação, fizemos formação aqui em Lajeado, em Porto Alegre, a Paula fez eventos aí em Porto Alegre também, e aqui nós fizemos para 500 educadores de educação infantil de toda a região. E por que isso, né? Por que esse movimento? Justamente para equilibrar essa gangorra que eu falei, né, que a educação infantil ainda, apesar de a gente já ter ela vinculada à educação já há bastante tempo, ela ainda fica num lugar assim, qual é mesmo o propósito da educação infantil? Então, o que eu trouxe para a gente é uma reflexão a respeito disso. Eu sei que a maioria aqui tem conhecimento dessa reflexão, dessa trajetória, mas para, ao final, poder fazer uma proposição, assim, neste cenário que estamos vivendo hoje, né? Não dá para a gente pensar em 2022, não dá para a gente pensar no que passou, mas a gente tem que pensar no cenário que nós temos hoje, o que nós podemos fazer, né? Como transformar esse limão numa limonada. Então, por aí que eu quero caminhar com vocês. No final de 2019, por conta de questões pessoais, eu encerrei as atividades da minha escola. E todo dia eu penso, né, como estão os gestores das escolas privadas. Especialmente, eu sei que aqui tem gestores também de escolas públicas, mas porque a gente começou a pandemia pensando, 3 semanas, 2 semanas, isso vai passar, como é que vai ser, né? E a gente sabe que a obrigatoriedade é a partir de 4 anos.
né? Então, muitos pais romperam os contratos, então tem toda uma questão de negócio também que a gente não pode desconsiderar, mas é um negócio com uma peculiaridade, né? Um cuidado daquilo que é mais precioso na vida das pessoas. Toda vez que meu pai acompanhou muito a minha escola, ele me ajudava a fazer coisas lá, toda vez que ele entrava na minha escola, ele dizia assim, ele via os bebês, ele dizia, minha filha, tu é louca, minha filha, tu é louca, né? Que responsabilidade, minha filha! E eu brincava com ele, filha de louco, louquinho sai, né? Se ele teve a responsabilidade de pôr seres humanos no mundo, eu tenho a responsabilidade de cuidar, já que eu só tive um. Então, mas eu penso sempre em vocês, né? Independente de conhecê-los ou não, mas isso, se sei do desafio que deve estar sendo, né? Não estou vivendo, né? Que tive uma inspiração aí naquele momento, mas, enfim, acho que primeiro a gente tem que pensar assim, se o cenário não está favorável, se as cobranças que as pessoas fazem, né, a gente nos julgam ou tomam decisões arbitrárias, acho que a gente tem que fazer um resgate histórico e pensar que há 40 anos, há 30 anos, a educação infantil nem se pensava em educação infantil para bebê pequeno, para começar, né, para bebê. A gente pensava assim, quem tem mais de 40 aqui deve ter experiência de escola, se tiver, de 4 anos em diante. Confere? Raras as exceções, quem tem mais de 40 anos ter ido para a escola antes dos 4 anos. Raríssimas as exceções. Não. Então, há 40 anos, a gente ia para a pré-escola, não ia para a creche. Então, esse conhecimento, a maioria de nós aqui tem, mas que diz, a gente não se fala mais creche. Não, legalmente ainda é 0 a 3 creche, 4 a 6 ou a 5, para completar 6, que agora teve a mudança, a gente tem a pré-escola. Legalmente está dividida assim a educação infantil. Pois até 1988, as escolas, as creches estavam totalmente vinculadas ao Ministério do Trabalho e Assistência Social, inclusive. Hoje ainda tem, né? Hoje ainda os funcionários nos contratos trabalhistas recebem, e não quer dizer que devam deixar de receber, recebem um auxílio creche, um auxílio, isso é legal. Então, ela estava muito voltada a isso. Por quê? Porque vem de um histórico aí de quando deu aquele boom das mulheres no mercado de trabalho. A gente precisa entender isso para entender as reivindicações hoje, para entender as demandas, as necessidades, as exigências. Então, foi desse início aí que começou a história de educação infantil, né? Vinculada a uma necessidade de ter onde deixar as crianças enquanto as mães saem para trabalhar, quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, mas em massa. Já nas escolas confessionais, esse cenário muda um pouco, porque ele está um pouco vinculado à doutrina religiosa. Então, as crianças já iam para brincar com outras crianças que tivessem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Para não se desvirtuar daquela filosofia de vida dos praticantes de determinada doutrina religiosa. Então, talvez alguns lembram de ter ido na escola, nos fundos de uma igreja, no porão de uma sacristia, alguma coisa assim, né? Então, só em 88 que a gente foi ter educação infantil, as creches, saindo desse guarda-chuva da assistência social, do Ministério do Trabalho, para a educação. Quando ela foi considerada o quê? A primeira etapa da educação básica. Educação básica entendida, educação infantil, ensino fundamental, a maioria talvez aqui seja do primeiro grau, e ensino médio, que a gente chamava de segundo grau. Então, ela é considerada hoje, desde 1988, e depois regulamentada pela LDB, ela é considerada a primeira etapa da educação básica, dividida em creche e em pré-escola. Então, isso é legal, a organização estrutural, né? Quando a gente vai estudar lá a organização e estrutura da educação brasileira, é assim que é. 96, então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que já tem inúmeras emendas, né? Ela reforça isso e ela explica isso melhor, dizendo qual é o propósito da educação infantil, né? Para que ela serve? Então, aí entra
esse binômio que a gente trabalha muito. Eu lembro que lá no final dos anos 90, eu dei muita formação e muita assessoria para a constituição dos PPPs, né? Dos projetos políticos pedagógicos das escolas, dos regimentos. Então, assim, a gente tinha toda uma autonomia pedagógica para construir esse referencial para as escolas, mas a gente estava acostumado àquilo que estava pronto. E a discussão que se tinha muito era desse binômio, o cuidar e o educar. Ah, mas então o cuidar eu vou ter que tirar piolho, vou ter que cortar unha, vou ter que dar banho. Como é que história é essa, né? E o educar é o quê? Agora eu só educo, mas a gente tinha um educar muito, muito. Como a gente não sabia o que era educar criança de 0 a 6, isso tinha muito estudo ainda, a gente foi se espelhar onde? Onde a gente conhecia. O que a gente conhecia? O ensino fundamental. Então, a gente começou a dar folhinhas mimeografadas, botar as crianças sentadinhas em cadeiras, como no ensino fundamental. A gente trouxe o educar, esse viés escolástico, esse viés de ensino. E olhem só, a gente fala educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O próprio nome já diz que não é a mesma coisa. E tem uma especificidade que é diferente, que a gente tem que tentar ver o que é esse diferente. Então, a gente vai separar agora a palavra educação. É educar em ação. Aí a gente já quebra com uma tradição que a gente trouxe do ensino fundamental, que eram as mesinhas uma atrás da outra. Um exemplo, não quer dizer que tem gente que tem, não estou questionando quem tem, tá, gente? Cada um sabe onde aperta e como é a sua proposta. Mas a gente sabe que para essa faixa etária, então, se pensou lá em 96 educação, justamente por isso, porque é uma faixa etária que precisa estar em ação. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida, a gente já sabia naquela época, mas depois veio ser reforçado, a gente vai ver por quê. A gente já sabia que a criança aprende fazendo, aprende vivendo. Qual é o primeiro brinquedo de um bebê? Qual é o primeiro objeto de exploração de um bebê? Alguém quer falar e escrever? Qual é o primeiro? Eu não estou com o bate-papo aberto. São as mãos. Não é? Bota a mão na boca. É o primeiro objeto de exploração. Sensório motor. Por quê? Perfeito. Porque nesta faixa etária, toda a aprendizagem se dá de forma sensorial. Sensorial. É preciso dos sentidos. A criança não vai sentar numa classe e reproduzir uma folha. Eu tive uma experiência, eu fui visitar uma escola fora do Brasil, e aí de 0 a 3 ela era assim o exemplo, aquilo de mesmo que a gente diga que não dá para copiar, né, que a gente tem que se inspirar e botar na nossa realidade de acordo com as nossas peculiaridades, de 0 a 3 era da gente olhar e querer importar mesmo. Mas de 4 a 6, as crianças tinham que copiar exatamente a pintura que estava lá do lado, lá na parede, né? Com as cores idênticas ao que estava na parede, a florzinha ou o coelhinho, não me lembro o que era, uma florzinha, era uma florzinha. Então, isso não funciona. Precisou naquela experiência que eu vi lá, as crianças recebiam repressões o tempo inteiro, porque elas não é natural de uma criança até os 6 anos ficar quietinha por um bom tempo ali, na mesma coisa. Embora a gente saiba hoje que essa coisa de se concentra no tempo, no outro tempo, no tempo, conforme a idade, não é bem assim. Vai depender de como a criança se envolve. Já vi bebês concentrados numa mesma atividade por mais de 20 minutos. Na minha escola eu tenho vídeos comprovando, quando eu tinha escola, vídeos comprovando isso, que quando a gente criava um contexto adequado para aquele bebê, ficava horas, ficava minutos ali, né? Envolvido, explorando, porque essa exploração não era algo que vinha de fora para dentro, mas era dele, das potencialidades dele. Então, a gente começa a pensar nessa educação como educar em ação. Educar pela experiência de vida, educar através das experiências sensório-motoras, né? Através dos seus 5 sentidos, que depois,
Como diz o poema lá do Loris Malaguzzi, de Reggio Emília, a criança tem 100 linguagens, mas a escola e a cultura, infelizmente, tiram-lhe 99 e deixam só com uma. Esse cuidar e educar, da educação, educar em ação infantil, ele está fundamentado em várias áreas do conhecimento. Nós temos aí a medicina, nós temos a psicologia, a pedagogia, nós temos a fisioterapia, né? Eu lembro que quando eu abri a escola, a gente adotou que dentro das salas as crianças não iam, os bebês, as crianças de 0 a 3 anos não iriam usar calçados, elas iriam usar meias antiderrapantes, se tivesse, ou descalço, se o clima permitisse. E a gente fez toda uma justificativa com médicos, com fisiatras, com fisioterapeutas, para os pais entenderem. Imagina, eu compro um sapato caro, um tênis todo ortopédico para o meu filho e vocês botam meu filho de... Então, tinha todo um porquê disso, né? Para que ele pudesse mobilizar, porque às vezes tem calçados que não favorecem a caminhada, a marcha, uma série de coisas. Outras áreas também, as ciências políticas, a sociologia, a antropologia, tudo isso dá base para o que a gente faz na educação infantil. Por que eu estou dizendo isso? Para que quem está aqui na linha de frente, que são vocês, não esqueçam que vocês estão respaldados por tudo isso. Que às vezes a gente mesmo se coloca no lugar daquela, sem desmerecer, mas a gente se desmerece, aquela professorinha que só cuida e troca fralda, que só ensina as letrinhas, a gente vai diminuindo tudo, mas não no sentido de mimoso, no sentido de inferior e pejorativo. E a educação infantil, hoje, está provado por esses campos de saber e hoje, comprovado pela neurociência aplicada ao desenvolvimento, aplicada à aprendizagem, aplicada a comportamento, aplicada a... Tem neurociência de tudo hoje em dia. A neurociência hoje comprova, né? Porque o ser humano precisa, assim, só vendo para crer, né? Só ver para crer. A neurociência hoje prova que de 0 a 6 é onde a gente tem as maiores janelas de oportunidades para aprendizagens que vão ser essenciais para a vida inteira. Então, hoje está provado que as aprendizagens, eu até escrevi um capítulo de um livro que eu fui convidada sobre as habilidades socioemocionais para a educação infantil, e foi esse título que eu escolhi. As aprendizagens da primeira infância são aprendizagens que possibilitam outras. Se eu não aprender, se eu não desenvolver autonomia na primeira infância, como é que eu vou ter autonomia de estudos para estudar sozinho na frente de um computador, durante a pandemia, sem me distrair com o YouTube, com o TikTok, com etc. e tal. Né? Se eu não desenvolver responsabilidade, autorresponsabilidade, comprometimento, que são coisas que se aprende lá na infância brincando. Então, a gente andando esse caminho aí, que as áreas do conhecimento foram nos trazendo arcabouços para provar e comprovar o que nós, educadores, já sabemos pela nossa experiência, de conviver com crianças, de aprender observando as crianças, a gente tem a atual BNCC, que vai ter críticos ferrenhos, defensores ferrenhos, vai ter aqueles que têm o equilíbrio de ver os prós e os contras, mas que fala do quê? Das aprendizagens pelos campos de experiência. E aí a gente resgata, de 120 anos atrás, Maria Montessori, que nos diz o quê? Que as crianças veem a brincadeira como seu trabalho mais importante, que a criança aprende participando das atividades de vida prática, né? Então, aí a gente também pode acalentar um pouco o nosso coração quando a gente fica com a preocupação, como recuperar o que se perdeu no ano passado? Talvez as crianças tenham aprendido outras coisas, a gente sabe que tiveram perdas, mas vamos acalentar um pouco o nosso coração pensando que muitas crianças tiveram a oportunidade de fazer coisas, de trabalhar, sem ser trabalho infantil exploratório, mas de fazer coisas. E não só agora as crianças da educação infantil, mas os maiores, ter que se responsabilizar por coisas de forma colaborativa
da vida doméstica na casa, que é o que Maria Montessori propõe e o que é mais ou menos o que os campos de experiência hoje da BNCC nos trazem. Né? Então, a gente pode pensar isso. E de que forma isso se dá hoje? A gente tem inúmeras abordagens, inúmeras propostas educativas, mas a grande maioria delas convergem para esta ideia de que se aprende vivendo, se aprende explorando, se aprende fazendo, né? Se aprende colocando em jogo ali todas essas suas possibilidades sensoriais. Por isso temos propostas voltadas para as linguagens geradoras, para as múltiplas linguagens, né? E aí vem a pandemia e a gente bate de frente com isso. Como é que faz agora? As crianças vão para frente de uma tela, não sei se o representante do Simers ainda está aí, mas hoje a gente sabe que tem que dizer assim, cautela, né? Tela com cautela, mas até a pandemia a gente dizia 0 telas. Eu estudo há 4 anos a influência dos eletrônicos na vida das crianças e adolescentes, né? É um tema que eu gosto muito, estudo junto com uma neuropediatra, que também está fazendo o estudo dela, até o doutorado dela, ou pós-doutorado, não lembro, nessa área da influência dos eletrônicos no desenvolvimento infantil. E aí a gente vem, criança 0 tela até 2 anos, por 1 hora, nem 1 hora, 30 minutos de tela, não estou lembrada agora, mas e aí a gente tem que fazer uso da tecnologia. Como é que faz? Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque teríamos muitas coisas aqui para trazer, e o meu tempo já está se indo, vou pedir mais uns 5 minutinhos. Nádia, pode ser? Ah, ela ia botar os 5 minutos, então tá, vou pedir aqui 5 minutos, é os 5 que eu preciso. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, a gente sabe que é o que tivemos e o que podemos fazer para as crianças continuarem em contato com essa sua comunidade, que são os colegas, os professores, mas para a criança a gente sabe que o confronto pessoal é o que faz enriquecedor a sua experiência de vida, de aprendizagem e de desenvolvimento. Por quê? Por conta disso, né, que eu já falei, das janelas de oportunidade que se dão ali, especialmente as socioemocionais, as aprendizagens socioemocionais, a linguagem, a motora ampla, elas se dão ali até os 3 anos, até os 4, até os 5, até os 6, algumas até os 8. Então, como fazer isso com uma tela? Né? Então, hoje, a gente sabe que, assim, se a gente considerar que até os 3 anos a gente vai ter aquelas podas sinápticas lá, né? Falando da neurociência, da neurobiologia aí, do desenvolvimento, a gente sabe que é importante a criança estar num ambiente facilitador, num ambiente preparado para isso. Mas antigamente a gente sobrevivia, mas antigamente a gente não sabia disso. E antigamente a gente nascia, via de regra, em casas numerosas. Antigamente a gente era criado com primos, com vizinhos, era muito diferente das crianças de hoje que estão criadas sozinhas num apartamento. Daí a gente tem a pandemia e a gente tem algumas questões preocupantes, claro, que são as questões sanitárias, do distanciamento, dos cuidados higiênicos, né? Mas a gente tem que olhar sempre os 2 lados da moeda. As crianças não estão indo para a escola, mas na clandestinidade elas estão em festas, na praia, nas praças, convivendo, porque é uma necessidade de vida. Se a gente pegasse aquela tabela das necessidades de Maslow, alguém deve ter estudado isso, né? Que são as necessidades básicas ali de alimentação, sono, e vai indo para as fisiológicas, as sociais, a gente ia ver que a da criança, a convivência, até para ter motivação para comer melhor, para falar, ela precisa desse contraponto. Então, nos condomínios, nas praças, as mães crecheiras, eu não sei se chama desse nome aí em Porto Alegre, aqui a gente chama as mães crecheiras, que são essas pessoas que estão cuidando de crianças, porque os pais precisam voltar para o trabalho, não tem onde deixar, e estão cuidando de 10, de 15, de 20 crianças num ambiente que caberia 3, 4, num ambiente adequado.
Então, essas realidades nos mostram o que é pior, o que é melhor, né? Não estou dizendo que tem que fazer isso ou aquilo. Não é o meu posicionamento, porque eu não estou no cenário de decisão. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar, que as instituições de educação infantil já seguem um protocolo rígido, bem exigente, bem rigoroso sanitário. Né? Nós já tínhamos isso antes de qualquer coisa. A gente já tem essa exigência por conta da vigilância sanitária. Quem está regulamentado no seu trabalho, que eu acho que isso é uma premissa básica, né? Se eu opto por atuar nisso, eu tenho que estar de acordo com as exigências, né? Se elas estão abusivas, não adianta eu burlar, que eu preciso ir questionar, como já me aconteceu. Eu já fui questionar exigências que às vezes estavam fora do contexto, que estavam fora da nossa realidade, que às vezes cabia na cartilha ou na lei, mas não cabia na prática, né? Então, algumas coisas que eu acho importante a gente considerar hoje, que daí vem talvez a minha proposta ou a minha sugestão, talvez esteja chovendo no molhado, porque vocês já estejam fazendo, mas é de começar a estimular também, fazer esse paralelo com as famílias, até para dois caminhos, né? O caminho de fidelização da clientela que vocês precisam, como a maioria que precisa, como clientes, né? Não vamos negar essa faceta, de ir falando sobre a neurociência, sobre essas janelas de oportunidade, sobre os marcos do desenvolvimento que são importantes, deem essas informações, alcance essas informações aos pais. Isso talvez seja muito mais importante do que fazer uma atividade ali no computador. Né? A importância ali de entender essas podas neurais, né? Que precisa ter essa movimentação para a criança seguir adiante. Uma coisa que eu acho importante a gente não esquecer, que também para a gente se posicionar, mas, por outro lado, para acalentar nosso coração, que é de que a infância não existe em função de outras fases. Então, que a gente não fique se preocupando, eles vão ficar defasados, eles vão ficar faltando coisas para o futuro. A gente tem que pensar como compensar as experiências que eles estão perdendo agora para o agora. Esta fase do agora, ela é importante, independente dela ser uma base, ela vai ser naturalmente uma base para o futuro, mas ela não pode ser vista como eu só estou fazendo isso agora porque no futuro vai precisar. Eu estou fazendo isso agora, propondo isso agora para essas crianças, porque agora, no momento que ela está, é importante. Cada fase da nossa vida é importante. Não tem uma importância para outra fase. É claro que o que me compõe hoje, como uma mulher, mãe de um menino de 49 anos, mãe de um menino de 14, é tudo que eu vivi nos 49 anos para trás. Mas o que eu estou fazendo uso hoje na minha vida é do que eu preciso para hoje. Então, que a gente pense isso para as crianças, que a gente não deixe as crianças sobrecarregadas das exigências do futuro. O futuro é o futuro. O presente tem que ser pleno. E com isso, algumas ideias para se pensar, né? Não sei como está em Porto Alegre, Nádia, mas eu sou favorável, acho que um dos cenários mais seguros da criança estar é na escola, neste momento. Né? Quando estiver com os protocolos adequados, é claro, mas como eu disse, eu acho que educação infantil está com meio caminho andado, sempre esteve, né? Alguém me disse assim, Dani, como tu está tranquila com a pandemia? Que teu amigo está meio paranoico, assim. E eu disse, é que eu já praticava muito isso. Na minha escola já tinha álcool gel na porta, já tinha uma série de coisas que a gente fazia. E aí, gente, vamos combinar, né? Que os problemas do distanciamento não é pela falta de entendimento, é pela falta de desejo de colaborar. E as crianças são, na sua essência, colaborativas. As crianças são colaborativas. Depois o mundo, a cultura que vai nos tornar competitivos, individualistas, mas as crianças são colaborativas. Elas conseguem cumprir combinados muito melhor que muito adulto. Né? Isso faz parte da infância.
porque elas estão ainda muito conectadas com a natureza, com as coisas que fazem parte desse movimento natural da vida. Então, algumas coisas que dá para pensar pragmaticamente. Eu gosto muito de trazer assim a reflexão, mas trazer o pragmático. A gente gosta muitas vezes de dizer, mas lá no tal país, lá eles já estão com isso, já estão com aquilo. Eu atendo famílias, hoje eu faço educação parental, eu atendo famílias, muitas famílias, algumas dos Estados Unidos, onde eles estão, e eu acompanhei algumas famílias que estavam com medo de mandar para a escola, né? Que é o direito de ir ou não ir, enviar ou não enviar, daí fica cada família. Mas, assim, os protocolos muito que são fáceis não, mas são aplicáveis. Por exemplo, verificar a temperatura na entrada é uma coisa que na China, e no Japão, e na Coreia, isso é cotidiano da escola infantil. A escola não recebe criança. Antes da pandemia, eu já sei desse protocolo na China, no Japão e na Coreia há 15 anos. A criança não vai para a escola febril. Na porta já tem totem. Então, a gente não precisa fazer isso aqui. A nossa cultura é diferente, mas para ver que são práticas que a gente hoje está tendo que fazer, que tem países que já fazem há muitos anos. Né? Vai encerrar, Dani. Nós temos a secretária, está esperando. Então, vou encerrar. Então, assim, o que eu proponho é isso, de que se vocês defendem a ideia, né, de que a criança, nesse momento mesmo, que é caótico, está na escola, deem mais visibilidade para as práticas que se fazem na escola. Porque lugar de criança é com outras crianças, aprendendo livremente através das suas experiências. Beijo no coração. Obrigada. A Dani é bem prof, igual todas aqui, e se a gente deixa, a gente fica escutando o resto da tarde, com certeza, né? Dani, depois bota teu contato ali, quem quiser falar contigo, mas eu acho que essa linha do tempo da educação que tu fizeste foi muito importante. Eu gostei muito de que as educadoras são janelas de aprendizagem e isso a gente não pode esquecer nunca. Quero passar de imediato a palavra. Eu sei que já tem 2 pessoas inscritas, a vereadora Mari e a Morgana da EPEI, mas eu acredito que primeiro vamos escutar a nossa secretária de Educação Municipal. Vou pedir para todos fecharem seus microfones, tem alguns microfones que eu não consigo fechar por aqui, que está dando um ruído, e vão se inscrevendo ali, que eu vou anotando na sequência. Estamos também com o vereador Cláudio Janta presente. Bem-vindo, vereador. Coloquem quem vai querer se inscrever, que eu vou anotando aqui e passo a palavra. Vereador. Muito obrigado. Eu queria saudar todos aí. Um tema muito importante. Muito obrigado por ter nos convidado e ter trazido esse tema para dentro da Câmara de Vereadores. O vereador Cláudio Janta é pai de uma menininha que também está com saudade da escola. Vereadora secretária Janaína Aldino, com a senhora a palavra. Boa tarde, vereadora Nádia. Quero primeiro agradecer o convite de estar nessa comissão tão importante, nessa frente parlamentar, né, criada aí pelo grupo de vereadores, cumprimentar também o presidente da Câmara, em nome do Márcio Binzeli, cumprimentar todos os vereadores que estão muito próximos aqui da Secretaria de Educação, e eu vejo isso como muito positivo, porque a educação não é uma pauta só da prefeitura, da secretária, do prefeito, ela é uma pauta da população, né? Então, é muito importante que a gente esteja muito próximo, né, e que a gente consiga afinar sempre esse diálogo. Dizer que eu gostei muito da fala da Daniela, eu acho que me lembrei aqui, sou pedagoga de formação, consegui voltar bastante no tempo lá das minhas aulas da pedagogia e ver o quanto, né, a Dani nos faz refletir, né, de situações que são muito novas para a educação infantil, né, se a gente for olhar no histórico e os grandes desafios que a gente tem pela frente. Eu organizei a minha fala já pensando aqui na questão que a Daniela traz, né, que estou numa linha de frente, numa questão mais de decisão, de encaminhamento, de orientação. Eu achei melhor fazer essa fala, né, dividida em 3 tópicos. Primeiro, eu queria trazer um pouco dos dados do diagnóstico da realidade da educação infantil de Porto Alegre. A nossa gestão, ela tem tido muito cuidado de sempre olhar os números, ver o que esses números nos indicam, nos apontam, para a gente também tomar as melhores decisões, né. Isso é um ponto de partida da nossa gestão. Segundo, mostrar alguns movimentos, algumas ações que a gente já está fazendo, né, trazer aí o nosso posicionamento, a nossa defesa já de imediato, de início,
que é, sim, o retorno das aulas presenciais. Nós fizemos isso desde o início que assumimos a gestão, pelo entendimento, né, dessa importância das escolas estarem abertas. E o terceiro ponto é trazer um pouco da visão que nós entendemos da educação infantil e muito alinhada no que a Daniela traz, né, como é que a gente desloca, faz todo esse movimento de tirar esse caráter mais assistencialista, que a gente sabe que isso é muito cultural ainda na educação infantil, e como é que a gente começa a enxergar a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Acho que a Daniela falou, né, deu uma aula aqui para a gente, então eu não vou voltar nessa parte mais de concepção pedagógica, né. Em relação aos dados, eu queria trazer uma situação que para nós aqui na rede municipal de educação de Porto Alegre, a gente se encontra hoje com 209 escolas comunitárias e 42 escolas próprias, né, então vocês vejam que a nível de escola, de instituição, a gente tem a grande maioria aí das nossas escolas, né, as nossas matrículas, as nossas crianças, atendidas, então, pelas nossas escolas comunitárias, né, muitas estão aqui, representadas até pelo fórum, eu já vi que tem representação do fórum, e o percentual de matrículas, né, hoje a gente tem em torno, eu estou trazendo aqui dados de 2020, que é o que a gente tem fechado, né, mas em torno dos 68.300 alunos que nós temos matriculados na rede como um todo, a gente tem, então, 18% desse dado matriculado nas creches, né, então, vocês vejam a proporção, hoje, em torno de 2.100 crianças estão matriculadas nas nossas escolas da rede própria, né, estou falando dos dados de creche, do 0 a 3, e em torno de 9.900 crianças estão nas escolas comunitárias, né. Quando a gente olha esse cenário um pouquinho da pré-escola, que já vem aquele cenário, né, da obrigatoriedade do 4 a 5 anos do atendimento, a gente também vê um número muito grande do atendimento nas escolas comunitárias, né, chegando quase a 10.000 crianças atendidas, né, por essas 209 escolas. Em contrapartida, a gente tem aí em torno de 6.000 alunos, né, matriculados nas nossas escolas próprias, né. O que esses dados, eles nos mostram no primeiro momento, né, que eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui, enquanto secretaria, enquanto política, né, pública de educação, né. A gente tem em torno de 80% das nossas matrículas nas creches. Então, vocês vejam, na educação infantil, a etapa obrigatória é 4 e 5 anos. Então, nessa etapa, a gente já conseguiu, enquanto política pública, dar conta desse atendimento, da universalização desse atendimento. O nosso grande desafio é justamente nessa etapa, onde a gente não tem a obrigatoriedade, mas como uma política, né, até de gestão do próprio prefeito, né, que traz essa bandeira do atendimento 100%, isso para nós se torna um grande desafio na medida que a gente tem aí 80%, né, das nossas crianças, né, na etapa da creche, né. E o que a gente busca, então, né, com esse olhar da questão do atendimento do 0 a 3? Busca trazer uma qualidade e algum conforto para essa família, né, que busca a vaga, né, no setor público e não consegue. Porque a gente existe também uma demanda, né, uma lista de espera, que nós fizemos agora em janeiro, um primeiro levantamento, que em torno de 4.000, historicamente, a rede municipal de educação, isso é muito importante trazer, ela tem um déficit de 6.000 crianças que não conseguem vaga na etapa de 0 a 3. Então, vocês vejam, no universo de crianças, isso é um número muito grande, né? E o que isso nos gera em termos de política pública, né, em termos de atendimento na educação infantil? Algumas ações judiciais, onde a família vai, busca no Ministério Público, né, esse atendimento, e a gente acaba tendo que dar conta por uma vaga, né, judicializada, né, que não é bom para o município, não é bom para a família, né, e acaba não sendo bom até pela própria trajetória da educação infantil da criança, porque essa criança, ela entra às vezes numa escola, depois ela migra para a rede pública quando abre vaga, então essa movimentação não é saudável também, né. Já tive uma reunião junto com as escolas que trazem, as escolas privadas que trazem, né, essa demanda, que isso também não é saudável quando a gente fala de manutenção de vínculo, quando a gente fala de adaptação, quer dizer, a criança está sendo adaptada, a criança está sendo inserida, né, naquela escola, existe todo um processo também que a gente precisa dar conta. Então, por que eu trouxe esses dados iniciais, que eu acho que é bom destacar, né, que a maioria do nosso atendimento é realizado por essas escolas comunitárias que são entendidas na rede municipal como as nossas escolas parceiras. Bom,
Qual é o movimento que a gente faz, né, com isso? No primeiro movimento de gestão, a gente busca aqui dar uma unidade enquanto rede, porque se a gente tem 209 escolas de educação infantil comunitárias e 42 escolas próprias, a gente tem que buscar uma unidade enquanto proposta pedagógica, enquanto uma unidade de calendário, enquanto uma unidade de formação, porque as crianças são as mesmas, né? A gente diz as crianças são do nosso município, são as crianças de Porto Alegre. E isso a gente vem fazendo com um primeiro movimento, definindo o calendário, fazendo reuniões com as escolas comunitárias, porque a gente quer retomar esse compromisso, essa discussão, né, deste movimento, justamente desse movimento que a gente entende, né, de deslocar o atendimento da educação infantil, né, desse caráter assistencialista, para um caráter mais, né, de qualidade, como uma primeira etapa da educação básica. Então, eu trouxe essa situação de vagas também para mostrar para vocês que esse é um grande desafio da Secretaria de Educação. A gente precisa dar conta aí de em torno de 3.700 vagas que nós não temos ainda, né? E essa movimentação, com o cenário da pandemia, ela tende a se movimentar, ela tende a crescer, porque a procura por inscrição, a procura por vaga na rede pública, ela não cessa, né? A gente passa o ano todo recebendo o interesse dessas famílias, principalmente agora no momento da pandemia. Em 2020, a gente já teve um grande número de famílias que migraram, né, do privado para o público. Existe uma estimativa aí que eu conversei com o pessoal do Sindicreches, né, que 20% dessa população já migrou para o público, e a tendência, né, com esse fechamento das escolas privadas é que a gente tenha uma maior demanda, né. Então, veja, a gente já não consegue atender a nossa demanda real, né, de histórica na Secretaria de Educação. Imagina com esse movimento, né, com o fechamento das escolas privadas. Então, qual é o nosso primeiro desafio, então, né, que eu posso trazer aqui enquanto rede? A gente tem um desafio de atendimento, a gente precisa dar conta de fazer uma política para atender essas famílias, né? A família se manifesta, ela tem um pedido de vaga e a gente prontamente tem que atender isso. Um segundo desafio, né, é que esses números se movimentam. A gente tem que sempre trabalhar com uma proposta preventiva, porque senão a gente está sempre correndo atrás de não dar conta de atender essa família. E um terceiro cenário é o cenário pandêmico que eu falei agora, né? Com a migração toda da rede privada, a gente tem aí um esvaziamento, né, no atendimento da educação privada, que é um grande problema aí para nós também, enquanto a gente está falando de políticas públicas aí de educação infantil. Bom, o que a gente está fazendo, que eu acho que é importante enquanto ação, né? Na pandemia, a gente teve uma dificuldade, porque em 2020, praticamente, as famílias não tiveram acesso para se inscrever. A procura por vaga, né, como ficou limitado esse acesso de atendimento pessoal, a procura por vaga, né, ela migrou para um sistema de e-mails, as famílias não conseguiam fazer as inscrições, e nós assumimos aqui a secretaria com uma média de 800 e-mails diários, de famílias que mandavam, né, porque não estavam tendo esse atendimento presencial. Nós retomamos o movimento do atendimento presencial, foi muito importante, porque a gente sabe que em alguns contextos a família não tem condições de acessar, de entrar, de mandar um e-mail, de anexar documentos, né? O único acesso que essa família tem, por vezes, é a escola, ou vindo diretamente aqui na secretaria, e nós criamos um formulário online, onde a escola tem uma condição, né, de ajudar essas famílias a manifestar o interesse de vagas, né? É um sistema que fica online para todos, né? Então fica ali o registro, a gente evita que isso caia numa caixa de e-mail, que ninguém consiga acessar, que vá para uma caixa de spam, e aí fica ali o registro daqueles que conseguem. Então, esse tem sido um movimento muito importante que nós fizemos já no início da gestão, a gente tem conseguido já. As famílias que se cadastram nesse formulário online, elas já são automaticamente direcionadas para as escolas que têm vaga, e aí as próprias diretoras já estão conseguindo, quando a gente abre aí a chamada, né, das matrículas, identificar o número de vagas que entram. Então, esse foi o primeiro movimento que nós fizemos. Um segundo, que está praticamente sendo aprovado já, e hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito, e ele aprovou, achou a ideia muito, no sentido de trabalhar com essa ideia preventiva das vagas,
é a compra de vagas antecipadas. Nós fizemos aqui na Secretaria um estudo jurídico, né, que é muito importante a gente se respaldar na lei das parcerias, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, para não correr nenhum risco, né, de fazer um edital onde a gente corre o risco depois de não conseguir dar conta de fazer esse atendimento, mas ele está praticamente pronto, e aí a gente tem uma ideia de fazer a compra antecipada, né, em escolas. Isso envolve o quê? Escolas parceiras, escolas filantrópicas, que podem entrar nesse edital, né? O nosso desafio aí vai ser fazer um chamamento público, né, de acordo com o levantamento que nós estamos fazendo de realidade, de demanda de vagas, para que também as escolas, né, se interessem por esse chamamento público. A gente tem aí um desafio, que é acordar um valor de atendimento. A gente tem definido um valor de atendimento na educação das escolas comunitárias, a gente tem um valor de atendimento na vaga judicializada, por exemplo, e aí a gente tem que equacionar, enquanto gestão, né, a gente tem que buscar equacionar aí qual é o valor, né, um valor atrativo de mercado, para que a gente possa fazer esse projeto de compra de vaga antecipada. Bom, uma terceira ação que a gente está buscando, e aí por isso essa unidade de discutir com as escolas, é trazer um pouco desse olhar de caráter mais pedagógico para as nossas escolas, né? A gente sabe da importância da ampliação de carga horária na mesma escola, para o professor, para a manutenção de vínculo, né, para o desenvolvimento, né, das atividades pedagógicas. Isso é uma realidade que a gente precisa retomar nas nossas escolas. O horário de planejamento, a gente tem aí a lei 11.738, a gente sabe que esse é um grande desafio, né, quando a gente fala em formação continuada, em horário de planejamento, às vezes a legislação, ela nos traz tudo muito bonito, mas na hora de colocar em prática, a gente, né, realmente percebe os desafios. Como é que a gente faz, de fato, um planejamento, uma formação continuada com qualidade, né, olhando lá nas escolas, né? Tem um quinto ponto que eu trago, isso está, inclusive, no nosso plano de gestão, é muito olhar a Base Nacional Comum Curricular, que traz a ideia da gente ter indicadores de acompanhamento, de instrumentos avaliativos, né? A Daniela, acho que trouxe uma questão muito importante do impacto que a educação infantil tem na vida, na trajetória dessa criança, né? Eu acho que existe aí uma lacuna de registro, uma lacuna de pesquisa que a gente precisa aprofundar do quão importante tem a educação infantil no impacto dessa criança, né? E aí, aproveitando um pouco nessa linha de indicadores, a gente pretende também olhar muito para a proposta pedagógica da rede. Aí, quando eu falo proposta pedagógica, eu não estou falando só desse atendimento de educação infantil, que nós temos praticamente 50% aí de responsabilidade, né, do nosso atendimento na educação infantil, mas eu estou falando de uma nova proposta pedagógica da educação infantil integrada ao ensino fundamental. Por quê? Porque quando a gente fala, né, da importância das escolas estarem abertas nesse momento de pandemia, também, né, a gente olha lá na base, e a base já nos diz isso, né, a base nos traz muito clara as nossas habilidades essenciais, né, não só para a educação infantil, mas para a educação básica como um todo, né, mas se a gente olhar especificamente para a educação infantil, a base nos traz 6 direitos de aprendizagem, né, e aqui eu já quero frisar de novo esse nosso posicionamento de abrir, de retomar o atendimento na educação infantil, porque a base nos traz a importância da criança conviver, da criança brincar, da criança participar, da criança explorar, expressar, né, e também se conhecer. Acho que muito do que a Daniela falou, né, ela está envolvida nesses 6 direitos de aprendizagem. E se a gente está com as escolas fechadas, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né, em cada contexto. Claro que as crianças, de alguma forma, elas estão se desenvolvendo lá nos seus contextos, nas suas comunidades, nas suas famílias, mas nada como a escola, como, né, o professor está podendo fazer todo esse acompanhamento. E aí o nosso registro da importância, né, de retomar as atividades na educação infantil. E aí eu também não vou me alongar, porque a Daniela também falou muito bem sobre isso, mas a base ainda traz esses 5 campos de experiências, né, que é a criança se conhecer, né, o campo dos gestos, dos movimentos, os traços, sons, cores, né,
a parte da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação, que é muito importante nessa faixa, né, etária, o espaço, o tempo, a quantidade e a relação, né, que essa criança faz, que ela constrói com os seus pares, com o meio que ela vive, né. Então, aqui já para finalizar, que eu sei que a gente está com o tempo já bem apertado, né, eu queria trazer esse olhar mais em termos de secretaria, em termos, né, dessa nova gestão que está assumindo agora, né, com esse grande desafio que é fazer a educação acontecer num cenário pandêmico, onde a gente não foi, né, ninguém tinha ideia de que a gente ia ter um contexto tão agravado como foi 2020, né, 2020 já deixou um impacto ainda incalculável, né, se a gente for olhar na questão de indicadores educacionais, a gente ainda não teve, né, como calcular o abandono, a evasão, né, em toda a educação básica, mas a gente vem aí acompanhando estudos, né, muito importantes que mostram o quanto a gente pode regredir aí de 3 a 4 anos, né, quando a gente fala em termos de aprendizagem dos alunos, né, e aí a educação infantil como base, ela é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez esse espaço, ficar à disposição para alguma pergunta, mas queria trazer só esse panorama aí dos números, das nossas ações e dessa forma, dessa visão geral de como a gente está olhando a educação infantil na rede municipal de Porto Alegre. Muito obrigada, secretária Janaína. A gente sabe do seu empenho em ter as escolas de educação infantil abertas, primeiro e segundo ano, né, num primeiro momento, mas que é importante todas as escolas estarem abertas, porque a gente já sabe do quanto nossas crianças e adolescentes perderam até agora. Eu tenho já algumas inscrições aqui de pessoas que querem falar. A vereadora Mari Pimentel. Vereadora Mari. Desculpe, estava conectando. Desculpe. Acho que já estão me vendo, me ouvindo. Perfeito? Boa tarde, obrigada pela participação de todos. Parabenizo aí a fala da nossa palestrante Débora, da secretária Janaína, pela iniciativa, a comandante vereadora comandante Nádia, que traz aí muito a importância dessa frente parlamentar. Todos que estão aqui presentes, eu não vou conseguir citar todos, eu também conheço muitos, de diversos contatos que fizemos ao longo do ano passado, no qual também eu me inseri muito nessa causa que é a educação infantil. Também sou mãe de 2 filhos pequenos e agora estou aí como vereadora em Porto Alegre, onde a minha principal bandeira é a educação. Trago aqui, parabenizo todos que estão envolvidos aqui na volta às aulas. Eu sei que grande parte da educação infantil é quem está movendo com energia a volta às aulas. Se não fossem por vocês, e trago aqui esse aplauso, eu sei que muitos pais aqui não estão aplaudindo, mas eu trago aqui como mãe também o aplauso pelo esse movimento, que vocês estão aí lutando pelas nossas crianças, lutando por quem está aí mais vulnerável desde o ano passado. Então, hoje a gente vê que o movimento, e trago aqui, enfatizo aqui nas minhas palavras, o movimento ainda da rede fundamental, do ensino médio, é muito menor do que da educação infantil. Então, vocês que estão aí na lida com os pequenos e que sabem a importância, principalmente para esses primeiros anos, aí de não perder esse vínculo com a escola, eu gostaria de parabenizar. E trago também um parabéns para a secretária, que hoje eu estava numa escola municipal pela manhã, na Restinga, Escola Municipal Mário Quintana. Eu cheguei lá, já sabia que tinham alunos com mochila levando material hoje para entregar para a professora para corrigir. Então, só em 5 minutos que eu fiquei ali na frente, veio uma mãe perguntar se era dia de entrega de material, veio um menino com a mochila para dizer que ele já tinha entregado o tema, e isso era um movimento numa escola da rede municipal aqui de Porto Alegre, dentro da vila, pessoal, não é uma rede municipal, a secretária Janaína sabe, a Escola Mário Quintana é uma que está nas áreas de maior vulnerabilidade no nosso município. Então, eu queria trazer aqui que nós tínhamos professores trabalhando, corrigindo material que era impresso, nós tínhamos diretora, nós tínhamos pessoas da limpeza, e é com essa fala que eu queria trazer para vocês que grande parte desse movimento que está aqui hoje precisa abraçar também a abertura daquelas 42
escolas que competem ao município, que são da rede municipal. Então, a gente sabe que a gente só vai conseguir abrir tranquilamente se abrirmos todos juntos, abrir a ensino privado, né, a rede conveniada e também a rede municipal. A gente sabe que nós ficamos fragilizados perante a justiça se a gente abre só a rede privada e não dá condições para a rede municipal reabrir. Então, por isso que eu trago aqui na minha fala que certamente essas 42 escolas darão muito mais trabalho para um município do que as nossas redes privadas, que já estão acostumadas a se adaptar com agilidade para situações que acontecem. Mas isso não acontece na rede municipal. Então, eu queria trazer mais essa aproximação de quem estava hoje em campo. Amanhã eu também já estou em outra escola, na sexta-feira também. Já estou trazendo essa notícia que logo estaremos de portas abertas, que eu acho que tem que ser a notícia que nós temos que passar para todos, para preparar a rede municipal também. E trago aqui todas as diretoras e trago como inquietação e sugestão para a nossa secretária de se aproximar cada vez mais as melhores práticas, essa rede linda que nós temos da rede privada, da escola municipal, de trazer as melhores práticas, trazer troca de ideias de como é que está sendo a adoção de protocolos, a oferição de febre e tudo que acontece. Então, eu acho que nós temos aqui que engrandecer nessa tua iniciativa, comandante Nádia, nessa frente parlamentar, todas as escolas que nós temos, seja ela comunitária, seja ela privada, ou seja ela municipal. E essa troca de informações e nós estarmos abrindo juntos, nós não podemos deixar nenhuma criança para trás e não podemos deixar nenhuma escola para trás. Então, nós abrirmos juntos é muito importante. Eu estarei, então, no batente, indo nas escolas. A secretária, tenho certeza que deve estar abaixo de mau tempo também, buscando as condições adequadas para a reabertura da rede municipal. Mas considerem que a rede municipal é a nossa rede, é Porto Alegre, é nós que pagamos impostos, é nós que garantimos também que eles voltem. Sintam-se participando. Não sei se tem aí programa de adoção, de adote uma escola, mas quanto mais a gente conseguir se colocar à disposição para aproximar e pegar essas nossas grandes diretoras que estão se envolvendo aqui no movimento de volta às aulas, para também ajudarem a nossa rede municipal a reabrir, é importantíssimo. Então, aproveito aqui, encerro a minha fala, mas trazendo essa boa notícia que eu já estou trazendo para a rede municipal, que nós vamos reabrir, trago para a rede privada, que eu tenho certeza que esse movimento que vocês estão fazendo de volta às aulas está vindo com muita força, com muita consistência, com muitos dados e com muita seriedade. E parabéns, a grande parte desse movimento aí não seria possível se não tivesse tanta energia de diretores, pais e mães envolvidos na educação dos seus filhos. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora Mari Pimentel, uma grande ativista aí em prol das escolas da educação infantil, da educação, e que é a vice-presidente da comissão especial aqui da Câmara da Educação, e tem feito esse trabalho muito bonito. Lembrando, né, ontem nós tivemos uma fala de que o governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, estavam ingressando novamente com uma ação para flexibilizar a possibilidade das escolas poderem retornar em âmbito estadual, e óbvio que nós seremos contemplados, mas eu acredito que estarmos cada vez mais unidos, conversando sobre essa pauta e fazendo encaminhamentos positivos, inclusive para auxiliar a Secretaria Janaína, vai ser muito importante. Continuo fazendo as inscrições, e só colocar um nome ali no chat, a próxima Morgana da AEPRS. Nádia, vereadora. Sim, secretária. Eu gostaria de trazer uma notícia, acho que bem importante. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com o prefeito, e desde quinta-feira da semana passada a gente vem conversando com o secretário da Saúde, porque existe a possibilidade, né, da gente olhar os professores no grupo prioritário de vacina. Eu fiz uma proposta que foi encaminhada ao secretário de Saúde já durante a Páscoa, né, eu fiz um texto, uma solicitação com esses dados, com esses números, mostrando a importância da gente conseguir trazer pelo menos parte dessa vacinação para o grupo da educação infantil, né, porque se a gente for olhar o atendimento do Estado, a gente sabe que são muitos professores, né, e a educação infantil não está abarcada no atendimento do Estado. Então, claro que a gente não vai conseguir priorizar a vacinação para todos os professores, que esse sim seria
o nosso ideal, mas a gente está acompanhando, não tem vacina para todos, mas existe aí um movimento, um pedido, um apelo, né, inclusive meu como secretária, de que a gente conseguisse olhar parte dos professores de educação infantil já em função, né, dessa lei do governo do estado de colocar a educação infantil em primeiro e segundo ano como um serviço, né, essencial. Então, eu acho que a gente tem aí grande possibilidade de ter boas notícias, eu acho que na próxima semana ou numa próxima remessa aí de vacinas. Vamos torcer. Nádia, uma colocação. Excelente notícia, secretária Janaína. Doutor Daniel. Com vocês, com os vereadores, depois no grupo, o texto que foi enviado, e aí vocês têm acesso a esse material também. Obrigada. Doutor Daniel. Eu gostaria só de acrescentar uma questão. Só um pouquinho, vereadora, tá? O doutor Daniel Sauer falando ali, só um pouquinho, que eu já até passo a palavra. Isso, eu queria agradecer o convite dessa frente parlamentar, agradecer a comandante Nádia, a professora Daniela e a secretária Janaína pelas falas, né? E todos os professores da escola infantil, dizer que o Sindicato dos Médicos está à disposição nessa causa do retorno escolar, que a escola deveria ter sido a primeira a abrir e a última a fechar, né? Que o prejuízo cognitivo e emocional das crianças é muito grande. Nós não podemos passar mais um ano com as escolas fechadas, né? A escola local seguro, né? Com os protocolos devidos, né? Afastar as crianças de abuso, crianças em situação de vulnerabilidade social, preservar o não acontecimento do abandono escolar, que a gente já sabe que já parece que em torno de 20% das crianças já estão abandonando a escola agora, né? A OMS, a ONU, a Unesco priorizou o retorno escolar em primeiro lugar, né? 80% dos países já tiveram o retorno das escolas, então por que nós aqui no Rio Grande do Sul nós mantemos as escolas fechadas? Não é possível um cenário desse. Então, nós já recebemos algumas frentes de pais e médicos, de pais e mães médicos, né? Foram mais de 2.500 pais e médicos solicitando a abertura das escolas, né? Teve um manifesto de volta às aulas de pediatras, mais de 300 pediatras apoiando essa causa, e tem um grupo de psiquiatra infantil. A gente pode até encaminhar os documentos que foram enviados por essas frentes, né? Solicitando o retorno escolar. Então, é um retorno seguro, as crianças precisam retornar à escola o quanto antes para que esse prejuízo desse último ano seja reposto na sequência. Então, o sindicato se mostra favorável à frente parlamentar e ficamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel. Vereadora Fernanda Barti. Não, a minha fala era um complemento da fala da secretária Janaína, porque eu me lembro que quando o prefeito Melo esteve em Brasília e procurou o ministro da Saúde, na época, o Pazuello, ele fez a solicitação, na época, para que os professores entrassem no grupo prioritário de vacinação, no grupo 1 ainda. E eu me lembro que havia sido feita uma sinalização positiva nesse sentido. Então, eu pergunto para a secretária Janaína em que pé que isso ficou, porque eu tenho um interlocutor dentro do Ministério da Saúde que ontem mesmo, tá, me perguntou em que pé que isso estava e se era preciso de algum tipo de apoio em Brasília para que isso pudesse ser acelerado. Eu estou indo para Brasília na quarta-feira da semana que vem, de madrugada, e eu poderia também levar essa questão para lá, tá? Estou me botando aqui à disposição. Eu posso responder? Vamos lá. Pode, secretária. Então, vereadora Fernanda, evoluiu bastante a nossa conversa, e o que o secretário da Saúde me pediu foi que eu pensasse num critério, porque como a gente tem essa dificuldade de vacinar todos os professores no primeiro momento, que a gente, né, apresentasse uma proposta para o governo do estado, né, pensando por onde a gente poderia começar. E justamente a minha proposta vai por começar olhando os professores da educação infantil. Mas vejam, eu não estou pensando só na rede municipal. Como eu apresentei todos esses dados,
nós temos os professores das escolas, né, das 42 escolas, são escolas próprias, mas nós temos as 209 comunitárias que estão dentro desse cálculo. E ainda nesse meu posicionamento, entra um pedido para atingir todos os professores de educação infantil da rede privada, que isso já dá um número elevado. Mas a gente precisa priorizar, né? Esse foi o critério que eu pedi para o secretário, né, da Saúde negociar com o governo do estado, que a gente sabe que, né, a educação como um todo ela está sendo prejudicada, mas ainda daria para a gente continuar numa proposta, né, de ensino remoto com os anos finais, né, principalmente que são alunos mais velhos, né, que de certa forma tem lá mais condições, né, de acessar, enfim, de ter essa procura pelas aulas online, mas então que a gente olhasse esse grupo de professores da educação infantil e num segundo momento o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. É uma proposta que foi super bem aceita, porque todos os municípios acabam passando por essa dificuldade, né, da questão da educação infantil ser a mais prejudicada, né, e a questão do período da alfabetização. Então, a gente está bem otimista. Hoje eu tive uma reunião com o prefeito, o secretário da Covid também estava junto, ele leu o texto, ele acha que a gente tem grande condição de colocar isso como um critério. Agora, a gente depende aí de uma negociação com o governador do estado. Então, qualquer movimento nos ajuda, né, vereadora? Porque isso está muito livre, esses critérios, né, essas definições. São Paulo definiu agora o grupo de vacinação dos professores por idade, né, por grupos de idades, né. Eu enxergo que a prioridade nesse momento seria olhar os professores da educação infantil para a gente retomar com mais tranquilidade e assim, gradativamente, a gente poderia olhar depois os anos iniciais e os anos finais até a gente concluir toda a vacinação aí dos profissionais da educação básica como um todo. Secretária, a Elaine Timen está perguntando, dentro dessa ideia, e eu já passo depois a palavra para a Morgana da EPEI, mas já que nós estamos falando em vacinas, ela está lembrando que os educadores das comunitárias não são contratados como professores. E como ficaria a vacinação? A gente considerou esse número que foi pedido para o próprio fórum. O fórum, a Caroline, que é a presidente do fórum, nos mandou os dados, justamente quando a gente pediu lá, no início de março, nós fizemos esse levantamento, prontamente o fórum nos atendeu, e nesse número está computado não só os professores, mas os funcionários também. Hoje, para vocês terem uma ideia, o problema da vacinação para o município, se a gente for contabilizar a nossa rede, né, de escolas próprias e a rede comunitária, a gente resolve o problema com 10 mil vacinas para a nossa rede própria e 4 mil vacinas para as escolas comunitárias. Então, a gente está falando aí de um volume de em torno de 15 mil vacinas. Agora, quando a gente olha, né, o cenário do estado, ele é muito maior, tem 2.500 escolas, muitos mais professores, né, mas se a gente for olhar o nosso pedaço, né, da educação infantil, né, considerando as comunitárias e mais a rede privada, eu acredito que é um bom começo para a gente pensar na vacinação. Obrigada, secretária. Está inscrita Morgana, da EPEI RS, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, comandante Nádia. Eu hoje estou aqui falando, acho que em todos os âmbitos, porque eu sou mãe, eu sou proprietária de escola privada e eu sou a presidente atual da EPRS, né? Então, a EPRS, ele é um projeto que ele surgiu lá em 2020, no início da pandemia, centrado na infância. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer a comandante Nádia, né, que quase quando a gente estava encerrando 2020, mais precisamente ali dia 29 de dezembro, nos recebeu a diretoria da EPEI no seu gabinete para ouvir, né, nossas preocupações com o que a gente tinha vivenciado em 2020, com as perdas das infâncias, né, que tanto vocês também trouxeram aqui, o quanto essas perdas vão demorar para recuperar, se é que a gente vai poder recuperar elas em algum momento, né? E também a gente trouxe a preocupação que a gente tinha com o que estaria por vir em 2021, né? E nessa reunião a comandante Nádia levantou essa brilhante ideia do que a gente está aqui falando hoje da frente parlamentar, que vem só a fortificar a educação infantil e essa primeira infância. Então, a gente está aqui junto com outras representantes de escolas que estamos na mesma luta pelas crianças, pelo retorno das atividades presenciais,
pelo direito de escolha dos pais de levar os seus filhos ou não para a escola, para que a gente possa manter as nossas portas abertas, porque a gente sabe hoje que muitas escolas não sobreviveram a 2020, muitas podem não sobreviver agora em 2021, e acho que como a nossa secretária também trouxe ali, né, o fechamento das nossas escolas vai sobrecarregar a rede municipal de certa forma, e as crianças, no final disso tudo, são as mais prejudicadas. E também a sugestão da Pimentel ali de trazer para a rede municipal o que a gente aplica hoje nas nossas escolas privadas. Eu coloco a EPEI, acho que à disposição da secretária Janaína, e a gente poder auxiliar nisso, acho que seria muito bom a gente poder trazer o que a gente tem hoje de experiência, daqui um pouco treinamentos para a equipe, protocolos que são implementados. Claro, cada espaço é um espaço, cada ambiente é um ambiente, mas talvez um adote a sua escola, sim. Lá em 2020, a gente chegou a conversar em um grupo de diretoras sobre isso, chegou a ter essa ideia, e acho que são coisas que fortificam a nossa educação. Nós temos um grupo hoje forte, unido, de escolas privadas, e que eu acredito que tem a competência de abraçar a rede municipal de Porto Alegre, porque todas temos a mesma luta, que é a infância. Sim, nós somos empresas, nós batalhamos pelas nossas empresas, muitas de nós, na grande maioria, assim como eu, somos mães, e as escolas são a nossa vida, né? São a vida da nossa família, dos nossos filhos, e nós precisamos da nossa escola aberta para manter as nossas famílias. Mas acho que nos unindo à rede municipal, também a gente pode dar o apoio para que todas as crianças possam ter uma educação de qualidade. Então, as minhas palavras são essas, e um agradecimento por a gente poder estar aqui e que estamos juntas e apoiando no que for necessário. Muito bem lembrado pela Morgana, que quando eu recebi vários diretores de escola, proprietários, a gente acabou pensando juntos, né? E essa frente nasce dessa conversa, e isso que é importante, secretária, nós estarmos aqui todos juntos. Estou vendo aqui o Digedá Lisboa, representando aí também o governo municipal, né? Essa nossa união vai fazer com que todos possam estar logo ali na frente, num breve momento, juntos, abertos e procurando cada vez mais o desenvolvimento das crianças. Eu só tenho mais uma inscrição, ninguém mais se inscreveu, então entendo que com essa inscrição todos estão contemplados. Marisa Godinho. Marisa Godinho, os vereadores entrando. Aqui. Ok. Entrando, tá ok? Boa tarde a todos e a todas. Eu não coloquei na inscrição, eu sou, neste momento, presidente da Associação Comunitária Nova Santa Rita, na Restinga, e diretora da Instituição de Educação Infantil Nova Santa Rita, parceirizada da Prefeitura. Isso faz parte de um GT do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós já nos conhecemos, né, secretária? E até a Nádia também, do tempo de que ela fazia parte da secretaria do governo anterior, ela talvez não lembre, mas o período de que nós estávamos no Conselho Gestor do CEL Restinga, hoje Estação Cidadania. Eu entrei aqui, é bom isso, e vi algumas falas que eu queria debater sobre elas, assim. Uma em especial com a secretária. Assim, acho que até a comandante Nádia, exatamente por ter feito parte do governo anterior, apesar de não ter feito parte exatamente na pasta da educação, mas fez na da assistência social, deve lembrar disso, assim. Eu acho muito preocupante quando os governos entram, e isso é muito comum, quando os governos entram só com o seu novo, né? Então, sem buscar a memória anterior. Então, acho que a Nádia deve lembrar, a secretária falou muito em
fazer uma mudança, uma passagem de um sistema assistencialista da educação para um novo sistema. Esse é um dos pontos que eu queria levantar. Eu tenho no meu entendimento e com a prática da escola, né, das nossas escolas infantis, nós já fizemos isso. O governo passado fez isso muito bem, por sinal. Nós temos várias críticas do governo passado, nós temos a secretária sábia do diálogo, etc., mas na Secretaria de Educação do governo passado, com o Adriano, esta parte, Janaína, se tu buscares, eu até assisti quando houve a transição de governo, eu não assisti a transição da Secretaria de Educação, mas eu, por exemplo, assisti a transição da FASC, que achei muito boa, muito explicativa, quando a Vera passou a gestão da FASC, assistia do AP, mas não assistia da SMED. Sinceramente, não sei se houve ou eu não consegui assistir. E aí a gente traz assim, exatamente no governo passado, houve 2 pontos em que eles se esmeraram bastante, que foi exatamente a qualificação das escolas, e aí isso entra, né, nesse assunto do assistencialismo. Nós não, tenho certeza que todas as outras, nós não nos consideramos jamais assistencialista, como foi no passado, que eu vi a Daniela trazendo realmente os nossos convênios, porque o convênio que nós temos, por exemplo, na Santa Rita, que é uma escola lá na Restinga Velha, lá na zona conflagrada e tudo, é um convênio de 30 anos com a Prefeitura de Porto Alegre. E os convênios iniciais exatamente eram de creches com a FASC. Elas eram assistencialistas, sim, ou pelo menos dentro da assistência social. E isso, claro que foi um pouco para quando ele mudou, com a LDB, quando mudou para a educação e etc. Mas eu posso garantir que a gestão passada, nos 4 anos passados, foi uma das gestões que mais se empenhou exatamente nisso. Tanto que, se nós formos olhar até por legislação federal, que veio também, que foi cumprida, etc., nós tínhamos até um tempo atrás uma pedagoga na escola, ou até na coordenação, a exigência era uma profissional técnica de nível médio, né, com normal, e hoje nós temos a exigência de termos técnicos formados por turma de crianças, inclusive. Então, isso tudo foi implementado no ano passado. Então, a gente já tem essa parte andando muito bem. Então, eu acho que isso, inclusive, ajuda um governo que chega. Se ele olhar bem o que acontece hoje, já é uma parte, não digo que está terminada, fechada, feita, tem que ser aperfeiçoada, sim, mas ela já existe muito bem. Então, assim, com o tempo tu vais conhecer as escolas, etc., mas nós já temos, pelo menos eu falo pela rede parceirizada, não falo pelas escolas municipais, mas eu acho que elas estão no mesmo nível, né, as EMEIs, nós já temos, sim, este caráter, esse tipo de trabalho, muito, muito forte, por sinal. Então, nós já somos escolas qualificadas. Só que tem um detalhe também, que o governo passado também foi que, junto com isso, também entendeu que, para poder implementar isso, foi o governo dos últimos 8, 10 anos que nos implementou muito mais recursos do que qualquer outro. O governo passado nos deu aumentos e mais aumentos e nos propiciou, não é nem perto do que a gente precisa para ter um atendimento excelente, mas foi o governo que mais despendeu recursos monetários com a educação infantil. E isso deve estar nos anais da secretaria, isso deve estar em algum lugar, e isso é importante. Então, trazer de quê? Que bom, vamos continuar a qualificação, ninguém mais do que nós quer isso. Lembrar que para isso também precisa recursos, tá? Dizer assim, quanto à abertura também,
Nós abrimos, todas as escolas comunitárias abriram em setembro do ano passado. Abriram, nós não tivemos nenhuma objeção de abrir. Nós abrimos, mas nós abrimos com um protocolo nos dado pela prefeitura e nós obedecemos esse protocolo. Só que nesse protocolo existiam todas aquelas rotinas que nós desenvolvemos, do álcool gel, do termômetro, está desenvolvido até hoje. Eu chego lá na escola sem criança e o termômetro está ali, a funcionária está ali, eu me espanto, inclusive, para mim, eu passo pelo termômetro da porta da minha escola sem criança hoje, porque nós conseguimos implementar. E eu não tive um caso de Covid, algumas tiveram, 5, 2 casos, 3, 5, eu não tive um caso de Covid. E nós trabalhamos de setembro de 2020 a fim de janeiro de 2021, quando vocês entraram. E nós trabalhamos sim, e nós não nos negamos a trabalhar e ficamos muito felizes de trabalhar. Nós éramos, inclusive, da turma, tinha uma turma que preferia que não, tinha medo. Nós éramos, inclusive, da turma do abre as escolas. O que aconteceu agora? Agora falhou um item daquele protocolo daquele período, que foi exatamente o item que foi levantado pela juíza que concedeu a liminar, a retaguarda. Nós tínhamos, inclusive, o posto de saúde de referência de cada escola. Para o primeiro sinal de Covid ou de ser encaminhado para aquele posto. O problema é que entrou a bandeira preta, nós estávamos prontos para sair. E os hospitais lotados e os postos de saúde lotados. Então, esse foi o único problema. Então, assim, também para ficar claro que talvez, como as escolas particulares, que é o que eu estou entendendo, nós estamos prontos para abrir. E a secretária sabe disso, nós tivemos reunião outro dia com ela, não estava ela, mas estava o Ramiro, estava a outra secretária, e nós passamos isso, nós estamos, as 210 prontas para abrir, prontas, com tudo, com protocolo, com material, com tudo. Nós só temos esta questão, hospitais lotados e postos de saúde lotados. No momento em que mudar a bandeira e houver a retaguarda para nosso trabalho, nós, tanto quanto as escolas particulares que estão se manifestando aqui, eu não ouvi elas dizerem que têm essa preocupação, só ouvi que querem abrir. Agora, a única preocupação é esta. O resto, toda a rede parcerizada está apta e pronta para abrir no momento que nós tivermos a retaguarda. Certo? Eu queria perguntar quem é a Daniela, porque eu entrei depois do início e eu não vi a apresentação dela e eu não a conheço. Da onde é a Daniela? Daniela Abreu. Olá, oi Marisa, obrigada pelo seu compartilhamento aí. Eu sou uma educadora infantil, né? Eu fiz minha formação aí em Porto Alegre, na URGS. E hoje não está aqui agora? Não, eu estou em Lajeado. Hoje eu sou consultora educacional e educadora parental, trabalho com educação parental. Tá bom. Tá, eu ouvi toda a tua fala, só não ouvi a apresentação. Muito boa, tá? Acho que é isso, gente. Espero ter contribuído, tá bom? Obrigado, Marisa. Nádia, temos aqui... Oi, pois não. Eu queria só dar um exemplo, gente. Assim, eu acho que todas as falas são super pertinentes sempre, né? Mesmo que de pontos de vista diferentes. Inclusive, eu sugiro uma literatura infantil que eu adoro, que é O Frio Pode Ser Quente. Não sei se vocês conhecem. Um livro infantil bem antigo. No meu perfil do Instagram, eu pus um IGTV contando essa história, né? Para a gente respeitar os pontos de vista diferentes. Mas eu quero trazer para vocês um exemplo dessa mobilização. Foi perguntado aí o que se pode fazer, né? Dessa mobilização coletiva. O representante do CIMES também falou, né? Eu sempre me respaldei muito por outras áreas. Em 2009, nós tivemos a H1N1, não se compara à Covid de forma alguma, mas foi uma pandemia que, não sei se foi considerada pandemia, acho que não foi pandemia, né? Mas o grupo de risco maior eram as crianças, vocês lembram? Ainda é, né? H1N1 ainda é. Meu filho foi
primeira criança suspeita no Rio Grande do Sul. Não tinha nem equipe, nem kit para fazer a testagem aí no Conceição. Foi um aparato, ele estava na escola, eu era proprietária de escola infantil, e a partir daquele momento, eu era do Conselho Municipal de Educação, aqui em Lajeado, nós agilizamos, fizemos todo um movimento para que professores da educação infantil, que não eram ainda, todos os educadores, na verdade, todos os funcionários de escolas de educação infantil fossem incluídos no grupo prioritário de vacinas da H1N1. Isso não era, eu não sei como é nos outros municípios hoje, mas aqui em Lajeado, os professores da educação infantil, todos os profissionais são, desde 2009, estão dentro do grupo de vacinação do H1N1. Então, esse movimento de todos se mobilizarem por uma causa, eu acho que é muito interessante. Porque, às vezes, a prioridade está sobre aquele ponto de vista. Agora, se começam a receber outros eu vou lá no cartório, já volto, tá? Ok? Toma a sugestão. Obrigada, Dani. Gurias, olha só, tem microfone aberto, tem umas risadas e eu não estou conseguindo fechar. A secretária Janaína tem outra agenda agora. A nossa término era 13h30. Acabamos atrasando 15 minutos, enfim. E eu vou pedir para todos terem compreensão que ela vai ter que sair, a secretária, mas nós temos ainda 3 falas de vereadores, tá? Secretária, a senhora quer se despedir? Vereadora, quero agradecer de novo o espaço, acho que a gente é parceira aí nessa frente que está iniciando agora. Quero dizer na fala da Morgana que a gente é muito parceiro para poder fazer essa troca com todas as escolas. Eu acho que, como a Morgana falou muito bem, né, o atendimento da educação infantil como um todo, a gente não olha, né, se é escola privada, se é escola comunitária. Dizer para a Marisa que quando a gente fala em gestão, a minha fala ela é muito mais no sentido de olhar a secretaria como um todo. Eu não tenho dúvida dos trabalhos isolados em cada escola, dessa construção histórica, mas nós carecemos sim na Secretaria Municipal de Educação de uma proposta pedagógica, né, que fale como é que é essa educação infantil, como é que é esse ensino fundamental, e isso precisa ser construído. Não tenho dúvida, né, que na rede parcerizada isso já cresceu, isso já se consolidou, mas enquanto rede nós não temos, né? Então é muito importante a gente voltar a essa discussão. E ficar à disposição aí para os próximos encontros. A gente tem uma equipe muito técnica e muito qualificada à frente da educação infantil, que pode estar inserida nos próximos movimentos. Agradecer a fala da Daniela, acho que foi uma grande aula, um prazer conhecer a Daniela, a experiência dela, né, que ela traz e compartilha. E já vou me despedindo, porque eu já tenho uma outra agenda e deixo vocês. Mas fico à disposição para a gente voltar a conversar. Tá bem? Muito obrigada, secretária Janaína. Vou passar de imediato ao vereador Cláudio Janta. Uma boa tarde a todas e todos presentes, a comandante Nádia, né, que teve a ideia de protocolar essa frente parlamentar, que outros pares da casa até teriam vontade de ter protocolado, né, da necessidade que nós temos, né, de ver funcionando as escolas, principalmente as escolas infantis e de primeiro e segundo ano. Eu falo necessidade porque eu sou um defensor que a economia, principalmente o comércio, os serviços, volte a funcionar, né? Volte a funcionar. E o que está funcionando hoje, né, realmente precisa ter escola para deixar seus filhos. Hoje as crianças estão com avós, hoje as crianças estão com vizinhos, né? E há necessidade das escolas voltarem a funcionar. Há necessidade dessas escolas, né, principalmente as particulares, de manterem os postos de trabalho, de se manterem abertas. Eu tenho uma filha de 3 anos, está na educação infantil. É uma dificuldade para ficar na aula online, né, para a gente que tem trabalhado muito online, tem feito várias coisas, né, online. É difícil, imagina uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então, é muito difícil. Então, há necessidade disso. Agora, eu trago aqui uma reflexão para todos. Está difícil para a gente, está difícil para nós, está difícil para quem está trabalhando. Agora, vocês imaginem uma mãe que tem um filho autista ou um filho com síndrome de Down, né, com a idade escolar, essa mãe que tem que trabalhar para o sustento da sua família, como está sendo
a sua vida, né? Como está sendo o seu dia a dia. Então, nós não temos mais como ficar aí, que nós estamos 1 ano já com as escolas fechadas, né? As famílias tendo necessidade, não é o que alguns dizem, os pais querem se livrar dos seus filhos, pelo contrário, os pais querem que os seus filhos comecem a conviver com outras crianças, né? Porque é inadmissível a forma como os nossos filhos estão vivendo há 1 ano, além de não ter aniversário, de não ter o convívio social, não está tendo o convívio das escolas. Então, nós queremos reafirmar aqui a parceria nossa para que seja dada as vacinas, a parceria nossa para que seja permitido que as escolas abram com todos os procedimentos. Nós já vimos aqui os relatos de escolas públicas e privadas, né, que estão fazendo todos os procedimentos. E cabe a nós, vereadores, o executivo, né, o legislativo, os órgãos de segurança, fiscalizar isso, os órgãos da educação e da saúde. Então, eu acho importantíssimo que a gente tenha esse debate. Nádia, eu quero te dar os parabéns aí por ter criado essa frente, né, e dizer para todos que lugar de criança não é na praça, lugar de criança não é em casa, lugar de criança é na escola e eles necessitam de escola. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Cláudio Janta, que integra com muito orgulho essa frente parlamentar, sabe da importância dos professores da educação infantil, até porque tem uma menina linda, pequena, e que, de novo, né, está com saudade aí dos seus dos seus coleguinhas. Passar a palavra, nós temos só mais 2 inscrições, e aí nós vamos para o encaminhamento final. Para o representante do vereador Gilson Padeiro, Christian. Boa tarde, vereadora, comandante Nádia, boa tarde a doutora secretária Janaína Aldino, que precisou se ausentar. Desde já, vereadora e demais convidados, eu estendo os cumprimentos do vereador Gilson Padeiro a esta iniciativa fantástica que nós, de imediato, apoiamos, né? Eu falo um pouco de mim, vereadora, porque eu vou ser papai, e o que eu mais quero ver na cidade de Porto Alegre é uma educação muito embasada, é uma educação muito forte, e junto a senhora e a secretária Janaína Aldino, eu percebi confiança, agilidade, credibilidade para que isso possa acontecer na nossa cidade. Estendo as palavras do vereador Cláudio Janta, que lugar de criança é sim na escola, né? Não é na rua, não é muitas vezes se envolvendo com outras coisas que não sejam a educação, e isso agora, daqui a um tempo, eu vou sentir na própria pele. Gostaria, então, de estender toda a solidariedade, toda a estima à senhora e a essa iniciativa, e que este gabinete, mesmo que de primeiro mandato, está aprendendo e muito com vocês, e estende também toda a mão amiga possível para que essa frente seja um sucesso desde já. Os meus cumprimentos junto ao vereador Gilson Padeiro, o meu muito obrigado. Obrigado, Christian. Estamos juntos nessa, o vereador Gilson também é um grande companheiro dessa frente, assinou junto conosco, então é importante até a todos que estão aqui, essa frente parlamentar não é feita só pela comandante Nádia e pela vereadora Fernanda Bart, mas é por todos os vereadores que estão aqui, ou representados, ou que apareceram, estiveram aqui, e muitos outros que fazem parte dessa frente parlamentar, dando todo o apoio para vocês, seja da escola particular, seja das conveniadas, seja das escolas municipais, para que estejamos, sim, o quanto antes abertos, porque lugar de criança é na escola, sim. Passar, então, para a última fala da representante do vereador Mauro Pinheiro, a Shirla. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, comandante Nádia. Desde já agradeço a todos, né? Estou aqui para representar o vereador Mauro Pinheiro. Sou mãe e professora, tenho 2 filhos, um de 2 que está aqui andando, enquanto, não sei se vocês repararam, enquanto vocês falavam, ele estava aqui participando. Está sendo bem difícil como mãe, né? A gente trabalhar e tentar dar conta de tudo, por isso eu sou muito a favor que essas escolas voltem, claro, com todos os protocolos, com toda a segurança, e colocamos o nosso gabinete do vereador Mauro à disposição
para todos, que nós estamos na luta desde o início de 2020 também, né, conversando com várias professoras, várias escolas, e agradecer muito mesmo a comandante Nádia pela atitude. É só isso mesmo que tenho para falar nessa tarde e agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Shirla. Nosso vereador Mauro Pinheiro também assinando com muito orgulho essa frente parlamentar. Fazendo encaminhamento final, então, gostaria de ver a vereadora Fernanda Bart, gostaria de dar a última palavra como vice-presidente, antes de eu fazer o encerramento. Não sei se está conosco ainda, ela estava com um problema de conexão hoje. Eu acho que a Fernanda caiu. Mas, enfim, gente, a primeira infância tem papel de destaque nas principais causas do desenvolvimento social e econômico de uma nação. Por isso, nós dizemos que sim, nós queremos que a escola de educação infantil esteja aberta o quanto antes. Nossa próxima reunião, frente parlamentar, é assim, uma vez por mês se reúne ou quando os interessados nos procuram. Nossa próxima reunião está marcada dia 4 de maio, fica aqui já o convite antecipado. Teremos a fala de 2 médicos pediatras, um psicólogo e um pediatra, falando sobre a importância das crianças estarem na escola de educação infantil e quais são os benefícios das crianças estarem no convívio com professores e colegas, e também todos os malefícios que tivemos a partir dessa pandemia fechados até então. 4 de maio nos vemos nessa reunião. Quero agradecer a todos a colaboração, estamos juntos e sempre que necessitarem, nos procurem para que essa frente parlamentar se torne maior ainda. Hoje ficamos em torno de 80 pessoas, que na próxima possam ser 160 pessoas e a gente possa mostrar que nós temos sim responsabilidade, com protocolos de distanciamento, nós podemos sim continuar fazendo o que sabemos de melhor fazer, é colocar as nossas crianças como bons cidadãos porto-alegrenses que saem no Rio Grande do Sul e no nosso país. Um grande beijo a todos, muito, muito obrigada a Daniela, nossa palestrante, a secretária Janaína e todos que se manifestaram, ao Simers, ao Fórum, ao fórum que estava, Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, representando a OSCs comunitária, CMDK, DGW Lisboa, Simers com o Dr. Daniel, a EPEI e todos que vieram aqui representando o nosso futuro, que são as crianças. Muito obrigada, fiquem com Deus.